Você acreditaria se alguém dissesse que um exército inteiro foi formado não por soldados, mas por gatos? Ele ainda se lembra do calor. O sol queimava a terra rachada de Chipre como se o céu tivesse se esquecido de chover. O vento levantava poeira branca sobre campos abandonados, e o silêncio era quebrado apenas por um som que vinha do mato seco, o deslizar de escamas. Era o século IV. A ilha de Chipre enfrentava uma seca devastadora. As plantações morriam, a água rareava. Mas não era só a fome que ameaçava a população. Eram as serpentes. Centenas, milhares, espalhadas pelos campos, pelas casas, pelas igrejas recém-erguidas. Com a seca, os predadores naturais haviam desaparecido e as cobras dominaram a terra. Ele viu crianças serem picadas, agricultores caírem no meio da colheita, vilarejos inteiros vivendo sob medo constante. Foi quando uma decisão impensável mudou o destino da ilha. Conta a tradição que Santa Helena, mãe do imperador Constantino I, passou por Chipre durante sua peregrinação à Terra Santa. Ao testemunhar o desespero da população, ordenou algo incomum, que navios trouxessem centenas de gatos do Egito e do Levante. Naquela época, o Egito já tinha uma longa relação com os felinos. Eram caçadores naturais, silenciosos e implacáveis contra as serpentes. E assim começou o que muitos chamariam de o Exército Silencioso de Chipre. Navios chegaram ao porto, caixas se abriram, olhos atentos brilharam sob o sol mediterrâneo. Os gatos foram libertados. E o que aconteceu depois virou lenda. Ele viu os felinos se espalharem pelos campos como sombras vivas. Caçavam ao amanhecer, caçavam ao entardecer. Moviam-se com precisão quase sobrenatural. Em poucas semanas, o número de serpentes começou a cair. Em poucos meses, a diferença era visível. A ilha respirava novamente. Mas não foi apenas sobrevivência, foi transformação. Para abrigar e cuidar dos animais, foi estabelecido um mosteiro, o que hoje é conhecido como Mosteiro de São Nicolau dos Gatos. Ali, monges passaram a viver em harmonia com centenas de felinos. Sinos marcavam os horários, um sino para oração, outro sino para alimentar os gatos, e segundo relatos históricos preservados na tradição ortodoxa, um sino especial para soltá-los nos campos para caçar. Ele descreve a cena como algo quase bíblico, monges caminhando em silêncio, enquanto dezenas de gatos o seguiam, como um exército disciplinado. Mas a história dos gatos de Chipre começa muito antes do século IV. Escavações arqueológicas no sítio neolítico de Shilo Horocambos revelaram algo surpreendente: o enterro conjunto de um humano e um gato datado de cerca de 9.500 anos atrás. Isso antecede até mesmo muitos registros egípcios. A descoberta revolucionou a compreensão da domesticação felina. Indica que Chipre pode ter sido um dos primeiros lugares onde humanos e gatos criaram laços. Ele imagina aquele primeiro encontro. Um agricultor neolítico armazenando grãos, roedores se aproximando, e então um pequeno predador observando das sombras. Uma aliança silenciosa nasceu ali. Ao longo dos séculos, impérios passaram por Chipre. Romanos, bizantinos, cruzados, otomanos, britânicos. Mas os gatos permaneceram. Durante as cruzadas, registros mencionam a presença abundante de felinos na ilha. Durante o período otomano, viajantes descreviam Chipre como a terra dos gatos. Eles tornaram-se parte da identidade cultural. Não eram apenas animais, eram guardiões. Mesmo nos séculos seguintes, quando a ameaça das serpentes já não era devastadora, os gatos continuaram a prosperar. A ilha tornou-se famosa pela sua população felina. Hoje, estima-se que existam mais gatos do que pessoas em Chipre. Ele caminha pelas ruas modernas de Lárnaca e vê a mesma cena repetida há séculos. Gatos descansando sobre oliveiras, atravessando ruínas antigas, dormindo ao lado de igrejas bizantinas. Mas a história também tem desafios. O crescimento populacional felino trouxe questões de saúde pública e sustentabilidade. Organizações locais passaram a atuar em programas de esterilização e cuidado. O Mosteiro de São Nicolau dos Gatos ainda existe, abrigando dezenas deles, mantendo viva a tradição. Pesquisadores contemporâneos analisam o DNA dos gatos cipriotas e encontram linhagens antigas, conectadas ao Oriente Médio. A ciência confirma o que a lenda sugeria: a ilha sempre foi um ponto estratégico na história felina. Mas para ele,
O mais impressionante não é o número, é a continuidade. Por quase 10.000 anos, humanos e gatos coexistiram naquela ilha. Sobreviveram juntos à seca, à guerra, à fome, à mudança de impérios. Ele olha para o horizonte mediterrâneo e imagina aqueles primeiros navios trazendo caixas cheias de olhos atentos. Um exército que não usava espadas, apenas garras e silêncio. Se essa história te surpreendeu, se você nunca imaginou que uma ilha inteira pudesse ser salva por gatos, inscreva-se no canal, porque aqui cada história esquecida ganha vida novamente.